Olá, acadêmico de pedagogia. Para você que está cursando o primeiro, segundo ou terceiro semestre de pedagogia, você vai ter que fazer agora o portfólio, que é uma atividade prática. Práticas pedagógicas, gestão da aprendizagem. Então, vou ensinar para você aqui passo a passo de como fazer esse portfólio. Olá, estudante. Nesse momento, você realizará uma atividade prática relacionada a uma situação típica da atuação do professor. E a temática é muito relevante, muito importante. Quais são os objetivos, né, desse portfólio, dessa atividade prática? Os objetivos: desenvolver a capacidade de criar e aplicar instrumentos avaliativos. Você sabe que são os avaliativos? O instrumento avaliativo é uma prova, é um seminário, é uma pesquisa de campo, é um projeto. Então, esses são os instrumentos que eu vou usar para fazer uma avaliação. Então, aqui é desenvolver a capacidade de criar, aplicar instrumentos avaliativos diversificados, levando em consideração diferentes formas de aprendizagem do aluno. O outro objetivo, refletir sobre a importância de estratégias e feedback e recuperação. Fiz lá, né, apliquei meus instrumentos, agora é importante que eu faça uma reflexão sobre o feedback e a recuperação, como parte do processo de avaliação formativa. Você sabe o que é uma avaliação formativa? É aquela avaliação que eu faço para obter informação do que o meu aluno sabe sobre aquele assunto. Por exemplo, eu estou trabalhando lá com divisão. Depois eu faço uma avaliação para saber se meu aluno entendeu realmente sobre divisão. Então, é formativa. Essa avaliação, ela vai me dar um feedback do que o meu aluno já sabe, diferente lá da avaliação somativa, que é aquela avaliação para a gente dar nota para o aluno. E essa aqui não. Ela é formativa, ela vai dar informações para o professor saber o que, que o aluno já sabe daquele conteúdo aplicado. Então, um dos objetivos é refletir sobre a importância de estratégias de feedback, recuperação como parte do processo de avaliação formativa. Aplicar o conceito de avaliação contínua, diversificada, utilizando rúbricas, eu vou explicar lá embaixo o que, que são rúbricas, e planos de recuperação. O outro objetivo, sintetizar o planejamento de avaliação em um mapa mental, organizando de forma clara as diferentes etapas e estratégias do processo avaliativo. Então, esses aqui são os objetivos do seu trabalho. Primeiro passo, leitura e contextualização. São 5 passos e todos os passos você vai ter que colocar lá dentro do seu portfólio. O primeiro passo, você deve começar a atividade lendo esse texto sobre avaliação da aprendizagem. Então, primeira coisa que você vai fazer é baixar esse PDF e ver, né, sobre a avaliação da aprendizagem. É importante que você faça a leitura desse material para você fazer o seu portfólio. Então, baixe o material, faça a leitura desse PDF que fala sobre avaliação da aprendizagem escolar, como os professores estão praticando a avaliação na escola. Você tem que fazer a leitura desse material. Depois que você fizer a leitura desse material, após a leitura, você deverá responder as seguintes questões para compor a atividade final. Qual o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem? Para que serve uma avaliação? Então, você vai responder como a avaliação pode ser usada para promover a aprendizagem de forma contínua e diversificada. Quais os principais desafios enfrentados pelos professores ao escolher os instrumentos de avaliação? Então, você vai ler o material e você vai responder essas questões que vai compor, né, a atividade final. Então, você vai responder essas 3 questões: qual o papel da avaliação, como a avaliação pode ser usada para promover a aprendizagem, quais os principais desafios enfrentados pelo professor em escolher os instrumentos avaliativos. Eu vou avaliar o aluno, mas como que eu vou avaliar o aluno? Qual instrumento que eu vou utilizar para avaliar esse aluno, tá? Então, você vai responder aqui. O segundo passo é a situação problema. Olha só, é a situação. A professora Vanessa leciona na educação básica e tem enfrentado dificuldades com a avaliação de seus alunos. Ela parece, ela percebe, na verdade, ela percebe que apesar de realizar atividades práticas e dinâmicas, os alunos têm
apresentado dificuldade para compreender os conceitos-chave da matéria. Pessoal, o que mais acontece é isso. Às vezes o professor acha que está ali, né, dando uma aula prática, que está todo mundo aprendendo. Quando ele passa uma avaliação formativa, ele vê que não é bem assim. Já aconteceu comigo. Por exemplo, eu passei semanas e semanas trabalhando com divisão com os alunos do quinto ano. Depois eu passei uma avaliação formativa. E eu vi que meus alunos estavam indo mal, não estavam muito bem, não tinham entendido direito o conceito de divisão. Então, nessa minha avaliação formativa, eu dei feedback, ali eu tive o feedback que os alunos já sabiam e comecei a mudar minhas estratégias de ensinar metodologia diferente para que meus alunos aprendessem. Então, o que mais acontece? Por mais que o professor use aí atividades práticas e dinâmicas, às vezes o aluno não aprendeu. Então, ele vai e faz aquela avaliação formativa para entender, né, o que que os alunos entenderam sobre aquele conteúdo, tá? Dando continuidade aqui na situação problema. Alguns alunos se destacam e outros parecem não estar conseguindo acompanhar o conteúdo da mesma forma. E é o que mais acontece na sala de aula. Alguns entendem, outros não entendem. Então, o professor tem que criar lá estratégia, metodologias, algum método, né, para que todos os alunos aprendam. Continuando. Para avaliar o conteúdo ministrado, a professora Vanessa precisa de um instrumento de avaliação. Olha-se aqui, ela precisa de um instrumento de avaliação que vai além da simples prova escrita. Olha só, ela precisa procurar outro material que vai além da prova escrita, considerando considerando as diferenças e formas de aprendizagem dos alunos. Além disso, ela precisa criar uma forma de fornecer feedback construtivo para os alunos. Olha só, ela precisa fornecer feedback construtivo para os alunos que apresentaram dificuldades e também uma estratégia de recuperação para os que não alcançaram o desempenho esperado. Ou seja, ela precisa arrumar estratégia de dar feedback para aqueles alunos que não conseguiram acompanhar o conteúdo. Após a leitura dessa situação problema, você deverá escolher um tema aderente à área de abrangência do seu curso. Selecione no quadro a seguir um tema relacionado ao seu curso de graduação para elaborar a proposta. Então, você vai ver aqui, né, dentro desse quadro aqui, você vai escolher um tema. Por exemplo, sou professor, né, de pedagogia, estou lá com dificuldade, meus alunos estão com dificuldade em resolução de problemas matemáticos, tá? Então, eu vou escolher aqui um tema dentro do quadro, eu escolhi esse tema, tá bom? Olha só. Selecione no quadro a seguir um tema relacionado ao seu curso de graduação para elaborar a proposta. Então, eu escolhi. Tá aqui, eu escolhi aqui meu tema, vou realçar aqui, resolução de problemas matemáticos. Ok. Escolhi meu tema, aí tá. Escolhi o tema. Escolhido o tema, você deverá responder as seguintes questões para compor a atividade final, tá? Então, isso aqui vai compor a atividade final. Que instrumento avaliativo você pode propor, considerando tanto os conhecimentos teóricos quanto a aplicação prática do conteúdo? Justifique sua escolha. Então, se eu escolhi o tema lá sobre dificuldade de resolver problemas matemáticos, eu vou pensar que instrumento avaliativo que eu vou usar, né? Então, você vai aqui. Que instrumento avaliativo você pode propor, justificando tanto os conhecimentos teóricos quanto a aplicação prática do conteúdo? Justifica a sua resposta. Então, você vai justificar de acordo com o tema escolhido. Que estratégia de feedback você pode propor para os alunos que obtiverem resultados abaixo do esperado? Como você fará o retorno para que eles possam melhorar? Tá? Então, eu criei aqui o instrumento avaliativo e as estratégias de feedback de acordo com o tema escolhido. Tá? Qual a estratégia de recuperação pode ser utilizada para os alunos que não atingiram a aprendizagem desejada, e considerando a diversidade de ritmos de aprendizagem? Que estratégia você vai?
nem todo mundo aprende da mesma forma. Então, que estratégia de recuperação você vai utilizar, considerando a diversidade de ritmo de aprendizagem? Às vezes vai lá para o quadro, você ensina uma divisão, mas daquela forma o aluno não vai aprender. Às vezes o aluno vai aprender com material concreto. Então, você vai verificar, né, de que forma você pode recuperar. Olha, só eu explicando aqui no quadro não está dando certo, então bora aqui para um material concreto para ver se esse aluno aprende, tá bom? Então, você fez aqui, você respondeu sobre o instrumento avaliativo, sobre as estratégias de feedback e as estratégias de recuperação. Terceiro passo, criação de rúbricas e estratégia. Mas o que que é rúbricas, né? Então, vamos entender o que que é rúbricas. Agora que já pensou no instrumento avaliativo e nas estratégias e recuperação, que são essas aqui de cima, nós já pensamos nisso, você precisa desenvolver rúbricas que facilitem tanto o processo de avaliação quanto a compreensão dos alunos. Então, vamos entender o que que é essa rúbrica, tá bom? Ó, uma rúbrica de avaliação é uma ferramenta que descreve explicitamente as expectativas para o trabalho ou tarefa. Quais as expectativas que o professor quer daquele assunto? Então, o professor vai fazer, ó, clarificando os critérios que serão utilizados para avaliar o desempenho dos alunos. Ela normalmente consiste em uma tabela com diferentes níveis de desempenho e critérios específicos e detalhe o que é considerado um trabalho excelente, satisfatório ou que necessita de melhorias, tá? Então, vamos ver aqui na prática o que é uma rúbrica. A partir desse entendimento, elabore uma rúbrica para o tema escolhido por você. Lembra que nós escolhemos o tema lá em cima, né, que é dificuldade de resolver problemas matemáticos. Um exemplo, você pode escolher o tema desde que seja relacionado ao seu curso. A partir desse entendimento, elabore uma rúbrica para o tema escolhido por você e detalhe os critérios a serem avaliados e sua pontuação para cada item. A rúbrica deve ser clara, objetiva, permitindo que os alunos saibam exatamente o que está sendo avaliado. Eu tenho uma professora no ensino superior que ela sempre usa a rúbrica, é bem interessante, eu gosto dessa questão. Um exemplo de rúbrica, tá? Um exemplo de rúbrica para o projeto de História e Cultura Local, tá? Então, essa aqui é um tema que ele trouxe como exemplo, mas você vai colocar de acordo com o tema que você escolheu. Olha só. Conteúdo e relevância, profundidade e relevância das informações apresentadas sobre a história cultural, 3 pontos. Então, assim, dependendo do que você escolher, você vai colocar aqui, né? Isso aqui você vai deixar fixo, o que você vai mudar é aqui, tá? Pesquisa e fundamentação teórica, criatividade na apresentação, organização e coerência, conclusão e proposta de ação. Então, é uma forma onde o aluno vai ser o que está sendo avaliado. E vocês podem ver que essa pontuação aqui, ela vai até 10, tá bom? Então, rúbrica é isso aqui, tá? É uma forma de expectativa para um trabalho ou tarefa, clarificando os critérios que serão utilizados para avaliar o desempenho dos alunos. Então, essa é a rúbrica. Tá. Agora vamos aqui para o quarto passo: feedback e recuperação. Agora você deve refletir sobre como dar o feedback para os alunos e criar um plano de recuperação. Olha só, tá? Como dar o feedback e como criar aí um plano de recuperação. Para aqueles que não alcançaram os objetivos da aprendizagem, você deverá responder as seguintes questões para compor a atividade final, tá? Estratégia de feedback. Descreva como você faria o feedback para os alunos com base na rúbrica, tá? Então, como é que você vai dar esse feedback de acordo com a rúbrica que você acabou de fazer? Então, você vai descrever como é que você vai dar esse feedback. O que seria destacado no retorno? Quais os aspectos positivos seria mencionado? Quais as sugestões de melhoria seria dada? Então, você vai contextualizar isso aqui, tá? Você vai contextualizar. Você vai dizer, olha, eu faria assim, né, dessa forma. Então, você vai contextualizar de acordo com o tema que você escolheu. Aí, quais são as estratégias de recuperação? Lembrando que aqui é o feedback que você vai dar para o aluno. Então, você vai criar uma estratégia de dar um feedback para esse aluno. E agora, como é que eu vou fazer? Quais são as estratégias de recuperação para esse meu aluno? Depois que eu fiz, né, a avaliação formativa, identifiquei que o meu aluno não foi muito bom, né, não foi muito bem na atividade.
Agora eu vou criar uma estratégia de recuperação. Desenvolva um plano, desenvolva um plano de recuperação para os alunos que não atingiram os objetivos de aprendizagem. Então, eu vou desenvolver um plano de recuperação, tá? Eu vou dizer como é que vai ser o meu plano de recuperação, tá? Eu estou trabalhando um exemplo, com matemática. Como é que vai ser esse meu plano de recuperação? Se eu passava só material no quadro, o aluno não estava aprendendo, eu posso usar aí um plano de recuperação com material concreto, não é isso? Tá. Desenvolva um plano de recuperação para os alunos que não atingiram os objetivos da aprendizagem. Quais as atividades ou metodologia? Que atividade eu vou criar? Que metodologia eu vou fazer? Né? Atividade e metodologia. Você utilizaria para proporcionar a segunda chance de aprendizagem. Como você avaliaria a recuperação desses alunos? Então, aqui você vai contextualizar isso que está lhe perguntando. Aqui está lhe fazendo pergunta, então você vai contextualizar isso aqui, né, no quarto passo, que é feedback e recuperação. Então, você vai fazer de forma contextualizada, respondendo às perguntas que foi feita para você sobre o feedback e sobre a recuperação desse aluno. E aqui o quinto e último passo. Passo 5, síntese do planejamento. Aqui você vai criar um mapa mental do que você fez, ó. Para organizar e sintetizar todos os conceitos discutidos ao longo da atividade, você deverá criar um mapa mental que mostre o planejamento completo da avaliação, os objetivos de aprendizagem, instrumento de avaliação escolhido, a rúbrica, os critérios de avaliação, estratégia de feedback e o plano de recuperação. Então, aqui, ó, tá tudo que você fez lá em cima, você vai ter que criar um mapa mental. Objetivos de aprendizagem, instrumentos de avaliação escolhido, a rúbrica, os critérios de avaliação, as estratégias de feedback e o plano de recuperação. Um mapa mental é uma ferramenta visual que organiza e estrutura as informações de forma gráfica. Ele começa com uma ideia central, a partir da qual se desenha ramos que representam subtemas ou ideias relacionadas. Utiliza palavras-chave, imagem, cores para facilitar a memorização e a compreensão. É útil para estudos, e planejamento e tomada de decisões. Então, você vai desenvolver aqui esses 5 passos dentro do seu portfólio. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e o quinto passo aí com mapa mental. Você fez tudo isso, né? Tá aqui. O mapa mental pode ser organizado de duas maneiras, como preferir, manualmente, né? Uma folha de sulfite, canetas coloridas, no computador, nas ferramentas, né? Canva. E, como inspiração, apresentamos a seguinte estrutura para exemplificar a elaboração do seu mapa mental. Aí ele traz um modelinho aqui, né, de um mapa mental, tá? E a elaboração do trabalho, né? A postagem no Ava. Vocês vão ver que tem uma postagem, vocês vão postar. O professor, que é o orientador de vocês, né, do trabalho, vai corrigir esse trabalho, mandar para vocês. Se tiver algum erro, alguma coisa, ele vai pedir para você refazer esse trabalho e você vai refazer e enviar de novo. Aí você vai ver que tem um período, a data lá dentro do seu AVA. Pode ser enviado tanto em PDF como em Word. Você vai ficar atento às datas. Primeiro você envia, depois você tem um feedback, né? Você tem um período aí de recuperação. Você vai refazer o que o seu tutor online falou, né, as orientações, e vai devolver novamente para ele enviando no AVA, tá? Então, a capa com identificação do aluno, elaboração do trabalho e postagem no AVA, né? Capa com identificação do aluno, conforme as normas da ABNT. Eu vou mostrar para vocês, né? Eu vou postar alguns vídeos também no link aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo, como fazer a capa, sobre a formatação. E essas informações estão no AVA de vocês, mas eu vou ajudar vocês aí postando os vídeos. Apresentação de todas as tarefas de passo 1 ao passo 5, tá? Todas as tarefas têm que estar dentro do seu portfólio em arquivo único, tá? É um trabalho só. Então, você não vai postar 5 trabalhos, é um trabalho só. Dentro lá você vai colocar os 5 passos. Você deverá postar o seu trabalho no final, no AVA, obedecendo o prazo limite de postagem, conforme o disposto no AVA. O trabalho deve ser enviado em formato Word ou em PDF, no arquivo único. O sistema permite anexar apenas um arquivo.
Importante, a entrega da atividade de acordo com a proposta solicitada é um critério de aprovação na disciplina. Não há prorrogação para a postagem da atividade. Aproveite essa oportunidade para aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Eu vou mostrar para vocês um PDF aqui, um resumo do trabalho, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês um resumo do trabalho, tá? Apenas um resumo, tá? Olha só, eu fiz aqui uma capa, mas vocês vão ver o modelo lá, né, que a universidade disponibiliza. Primeiro, né, a leitura e a contextualização, que é o primeiro passo. Qual é o papel da avaliação no processo de aprendizagem? Como a avaliação pode ser usada para promover a aprendizagem? Quais os principais desafios enfrentados pelos professores ao escolherem, né, a resposta? Então, você vai contextualizar isso aqui, você vai responder, né, de forma aí contextualizada. Aqui tem a situação problema, tem um tema escolhido, um exemplo, né? Resolução de problemas matemáticos, os instrumentos avaliativos propostos e a justificativa, a estratégia de feedback, a estratégia de recuperação. Então, esse aqui é o segundo passo. Você escolheu o tema e você vai colocar aqui qual os instrumentos avaliativos propostos e a justificativa desse instrumento, tá bom? Ó, lembra que você tem que escolher um tema. E aí você vai responder isso aqui, o instrumento de avaliação proposto e você vai justificar o porquê. Quais estratégias de feedback? A estratégia de recuperação, que é o plano de recuperação. Então, esse aqui é o segundo passo. O terceiro passo, você é a rúbrica e as estratégias. Você vai colocar o tema que você escolheu, então você vai criar aqui uma rúbrica, tá bom? Aqui tem um exemplo de rúbrica. E aqui é o feedback e a recuperação, estratégia de feedback. Como é que eu vou dar o feedback para esse meu aluno? E aqui são as estratégias de recuperação, que é o plano de recuperação, tudo de forma contextualizada. E aqui, né, o quinto passo, que é a síntese do planejamento, que é o mapa mental. Então, vai ser dessa forma que vocês vão estruturar o trabalho de vocês. Pessoal, eu espero ter ajudado. Esse é o portfólio de vocês, é uma atividade prática muito importante porque ela traz avaliação. Vocês vão entender o porquê eu preciso avaliar quais são os instrumentos de avaliação. O que é uma avaliação? Existem vários tipos de avaliação, formativa, somativa. Então, você vai entender o porquê que eu preciso avaliar esse meu aluno. E nem todo mundo aprende de uma forma só. Então, você tem que criar estratégia de feedback, estratégia de recuperação de forma diferente para que o seu aluno tenha realmente aí um aprendizado de forma ativa, né? Para que seu aluno aprenda de forma aí significativa e de forma ativa. Espero ter ajudado e até mais.